Então, beleza. Aí, Paulão, Fala, Genaro, tudo bom? beleza? Mais uma vez aqui num podcast contigo, né, gravando esse material que esperamos que todo mundo aprecie mesmo, sem moderação. Porque o nosso tema de hoje é um tema da fé. E, cara, uma das coisas muito legais nessa jornada que a gente tem da expansão de consciência é o quanto que você pode medir o teu estado de fé quando você está numa expansão de consciência. Você consegue começar, né, não uma prepotência no caso, mas começar a medir como que é você com a fé e sem a fé. É muito legal, né? O que você me diz disso quando a gente está lá no nosso processo de expansão? Pô, legal, hein, Genaro? Depois eu quero saber um pouco sobre você que ficou curioso. E a gente não combinou nada hoje, né? A gente foi ajeitando as coisas aqui e tudo mais. Como que você mede a fé com a expansão de consciência e a expansão de consciência? Eu percebo que quando eu estou na expansão de consciência, inexiste dúvidas. Parece que quando é para fazer alguma coisa lá, algum tipo de resgate, ou seja lá o que for, eu sei que tem que fazer. Eu simplesmente vou fazendo e deixo fluir. Parece que não tem aquele negócio de ficar pensando, mas será que vai dar? E como que é isso que vai acontecer? Não, deixa fluir, deixa acontecer. Veja, bem legal o que você está falando, porque esse deixa fluir, deixa acontecer é o que a gente coloca na física quântica, na PNL, como o Soltar. soltar, né? Exatamente, o liberar, né? Deixa acontecer. A gente pediu, né? Mateus 7, versículo 7, pedir, dar-se-vos-á, bateu na porta, você pediu e você o quê? Entrou, você entregou o pensamento, você exerceu a fé. Então até em Hebreus 11, 1, a fé é a certeza de coisas que não se espera, a convicção de fatos que não se vê. Essa passagem, cara, de Hebreus mexeu muito com a gente lá na nossa missão, quando a gente estava em Brasília, justamente porque a gente não tinha certeza do que ia acontecer com a gente, não sabia nada. A gente não tinha uma vela para acender, a gente não tinha um livro para acompanhar nesse sentido, a não ser a própria Bíblia em si. E tudo que você tinha que aprender, que você aprendeu na expansão de consciência, que você aprendeu com a física quântica, que a gente tinha aprendido em relação à manifestação, cara, ou eu executava daquele jeito, ou eu não sabia o que ia fazer mais. Então foi muito interessante a tua questão em relação de medir a fé enquanto você está no processo quântico, porque na verdade é que você não está questionando se você está com a fé ou não está. Você simplesmente executa aquilo. E executar é a fé. Então quando a gente deseja alguma coisa na nossa vida, quando você quer a garantia de que você vai conseguir aquilo, você não está com a fé. A fé é a certeza das coisas que não se espera. A convicção de um fato, ou seja, um fato já aconteceu que você não vê. Isso puramente é cocriação, é manifestação. É você pensar, criar uma imagem mental sua, a certeza de um fato que você não vê, mas você está com ele criando. Você sabe que vai acontecer. Então, quando você está no processo de expansão, é porque lá você é como se você estivesse um pouco deslocado da matéria do plano 3D e tudo que você faz assim acontece, correto? Lógico, a gente não está viajando aqui numa questão de, vamos materializar isso aqui, mas, por exemplo, tem líderes, o Sai Baba, por exemplo, ele constituía na vida dele ter esse dom de materialização. Tanto que até o Divaldo fala muito dele nesse processo. E o que impede a gente de fazer o mesmo? As crenças limitantes que a gente aprendeu das leis físicas que regem o nosso plano espiritual, o nosso plano, aliás, físico, né? Não o nosso plano espiritual, o nosso plano físico. Se a gente sabe hoje, através da ciência, de que a gente não tem um toque entre dedos, né? Que existe um vácuo quântico, que uma separação de um átomo pode criar uma bomba atômica, se a gente tem a noção disso hoje, se tudo isso aqui não se toca, mas tudo isso aqui está matéria condensada, né, energia condensada para se formar essa matéria, qual é a possibilidade que a gente tem de modificar essa matéria? A fé é isso. A fé é a possibilidade de você materializar os seus desejos, seja ele em sentimento, no meu ver, né, em sentimento, ou em forma física. Então, se eu conseguir me elevar emocionalmente num momento que eu estava totalmente triste, mal, em um ambiente totalmente hostil, se eu conseguir sentir verdadeiramente elevar minha emoção, eu exerci minha fé no, no âmbito emocional. No âmbito material, eu realizei alguma coisa. No âmbito espiritual, eu me conectei a algo pela fé. E no âmbito mental, eu consegui criar uma metodologia para que eu exercesse a minha fé. Então, nos quatro pilares, vamos dizer assim, mental, emocional, físico e espiritual,
eu consegui exercer minha fé para que eu pudesse constituir algo de verdade e falar, cara, aconteceu um milagre. Então, o milagre tem uma fórmula, correto? Sensacional, Genaro. E interessante que você começou falando sobre a questão da tua missão, que foi um momento que ou você exercia a sua fé ou você acabaria sucumbindo. Total. E é nesses momentos de desafio extremo que a gente coloca em prática, ou tem a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que a gente estudou, que a gente se aprofundou nos livros, em vídeos, em cursos, naquelas teorias que a gente colocou em prática talvez na nossa vida no dia a dia, mas talvez não com tanta intensidade quanto no momento tão desafiador. Então esse é o momento de testar, vamos ver se é assim mesmo que funcionam essas leis, vamos ver se é assim mesmo que funciona a fé, que eu vou sair daqui, que eu vou dar um jeito de resolver essa situação. E não era nem um vamos ver. Eu tinha que fazer, Paulo. O vamos ver, ele já estava intrínseco no cara. Agora aconteceu. Eu tô aqui. E agora? Então eu tinha que fazer, cara. Porque sabe quando você chega um momento assim, ou você bebe a água, ou bebe a água? Esse era o momento. Ou eu bebo água, ou eu bebo água. Ou vai ou racha. Uhum. Não tinha outra opção. Eu não tinha um aparato espiritual de uma vela para dar mais convicção para minha fé, para dar mais sustentabilidade. Eu não tinha uma imagem, eu não tinha, entende? Um artifício para isso. Tudo estava dentro de mim. E, cara, é ímpar, é ímpar. E eu não menosprezo nenhuma vela hoje, entende o que eu quero? Não quero dizer isso. Eu quero dizer que a gente é dotado desse conhecimento de fazer brotar dentro de você a centelha divina, cara, e fazer acontecer. Entende? E aí até eu falo uma frase muito importante, cara, que veio para mim quando eu consegui exercer um dia numa manifestação mesmo, que eu visualizei aquilo acontecendo, mas eu tive que tomar ação. E eu fui, comecei a bater na porta e chamei o carcereiro. Falei, pelo amor de Deus, cara, abra essa porta, porque aquele dia a gente estava muito tempo trancado, e eu acordei e falei, feliz o homem que tem uma porta para passar ao levantar. Porque você levanta, Paulo, você levanta e você atravessa a tua porta do quarto para ir para o banheiro. Você atravessou uma porta. Você atravessa a porta da sua cozinha para ir à cozinha, né? Você atravessou uma porta. Quando você está num estado onde você é pego por uma situação onde você não cometeu nada em relação àquilo, mas você está em missão. Eu entendo isso, é uma missão. Mas quando você está trancafiado, trancado, e você só tem aquilo para exercer de fé, cara, qualquer detalhe, qualquer situação que alguém te faça, se alguém te traz um copo d'água ou meia xícara de um café que você não tomou há meses, essa pessoa, você ama essa pessoa. Você passa a amar o teu algoz. E mesmo que o cara não seja teu algoz, mas você passa a amar. Para você ver o quanto é um potencial de um efeito borboleta, sabe? Do bater de asas de uma borboleta aqui, manifestar um vendaval no Japão, um exemplo, né? Quanto que reverbera numa situação crítica da sua vida você exercer um pinguinho da sua fé, como também receber um pinguinho de amorosidade. Como é gigante, cara. É um meteoro no oceano. E isso pode ser interpretado, Genaro? Claro que nem é fácil dizer que é fácil. Ressignificar essa situação para dizer que oportunidade de evolução que você passou. Ah, muito grande. Todo mundo, embora a gente saiba que é uma situação bem delicada, se você encarar... Ressignificar essa situação para ver ela com bons olhos. Isso, é isso que eu ia te dizer. Cara, o objetivo qual é? É ressignificar. Se eu não tivesse toda a trajetória que a gente tem com a expansão de consciência, com os trabalhos de ayahuasca, com os trabalhos no espaço ser, com a madrinha, com o entendimento psicológico, corporal, né, sabendo a dinâmica humana, como funciona. Se eu não tivesse isso, se eu não tivesse esse linguajar psicológico de olhar para coisa diferente e espiritualmente diferente, cara, não. A base do ser humano, se você quer destruir alguém, você tira a base primeiro. Eu diria assim, você tira a base de gênero. Você destrói masculino e feminino dessa pessoa. Uhum. Deixa ela ser livre para escolher o que ela quer, mesmo em situações diferentes. E eu não estou condenando aqui homossexuais e nem classificando héteros na situação. Eu estou dizendo assim, realmente você destrói socialmente, no estudo social, você se destrói a base de gênero. A segunda parte que você pode destruir dessa pessoa é a base religiosa. E a terceira base é a família. Você domina qualquer ser humano, qualquer nação se domina quando você derrubar essas três bases.
Porque qualquer pessoa que trouxer algo a mais ou um piscar de olho de prazeres momentâneos vai dominar aquela pessoa, vai dominar aquela nação inteira. Então essa é uma base para se destruir. Se você não tem isso bem consolidado, Paulo, no momento de tamanha provação da tua vida, cara, você não ressignificar isso como uma missão de vida ou como algo importante que te aconteceu, que te fez crescer, seja na sua casa um problema que você teve com seus pais ou algo parecido, cara, se você não ressignificar, não vai ter sentido aquele aprendizado e você vai acabar num tremendo abismo mental, um abismo de depressão muito grande, porque você precisa entender que aquilo te fez crescer, aquilo te fez forte. Então você precisa aceitar aquilo como uma força, como algo que está te fazendo ser forte, que através daquilo você recebeu muitas bênçãos. Então, o que me trouxe para refletir sobre isso foi as minhas bases religiosas. Correto? Se eu não tivesse elas, sucumbiria. Eu diria, o que você diria para mim hoje? E como eu estaria falando para você sobre isso hoje, se eu não tivesse uma base traumatizado total, né? Então a gente precisa entender que a fé é um alicerce, né? Que fé é um alicerce, seja naquilo, seja numa pedra que você tenha fé. Ela é um átomo energético, ela é feita de núcleos, de átomos, de partículas, enfim, ela é feita do mesmo componente que a gente é, carbonos e tudo mais, tal. Cara, se você exerce a fé ali, você exerce uma energia. Então esse é o processo que eu acredito muito de fé. Uhum. É isso que é importante a gente ter bem revisado agora isso que você falou. Quero revisar essa parte aí. Quando você tira estas estruturas, que são os alicerces da nossa vida, são os alicerces para nos dar ação, nos dar comportamentos construtivos, você sucumbe. E uma pessoa, quando ela sucumbe, ela perde essa fé. Ela perde a fé, né? Ela fica com aquela sede de vida e ela não consegue entender por que tudo perde o brilho. E aí que tem uma reflexão interessante, Genaro, porque quando as coisas estão organizadas em nossa vida, você está bem de saúde, o financeiro está saudável, o relacionamento está indo bem e tudo mais, a fé acaba se exercendo sem força. Ela simplesmente acontece. Vou fechar com um cliente mês que vem, relacionamento com minha mulher, fazer uma viagem tal dia, etc e tal, elas vão acontecendo. É fácil ter fé. Você está no fluxo, você quer dizer. Você está no fluxo. É. Aí você quer dizer assim, que é fácil você dizer que tem fé, é isso? É fácil. Uhum. Tá, entendi, estou entendendo. Tá fácil. Você não precisa fazer um esforço para ter fé. Você está ali exercendo sua espiritualidade dia a dia, você está orando para Deus, você está criando sem fazer força. Agora, quando você desorganiza por algum motivo a sua vida, você sucumbe para algum lado e as coisas começam a ficar desorganizadas, que é o momento mais importante de ter fé, as pessoas parecem que param de buscar fé. Por que isso acontece? Será que elas precisam chegar no buraco mais fundo e precisa doer mais ainda para que elas resgatem essa fé? O que precisa acontecer? A gente sempre comenta, a madrinha... Ou falta um preparo? A madrinha fala assim, que a gente não precisa necessariamente escolher o caminho da dor. O evangelho Kardec, o espírita, eles sempre comentam, né? Isso não é pelo amor, é pela dor. É que como a gente vive nessa dualidade de amor e medo, né? Ou você tem amor ou você tem medo, que é uma dualidade para te comparar. Muitas vezes a gente opta pelo caminho do desespero e da dor, do abandono, para que a gente possa ouvir nossa alma. Isso só acontece, cara, quando a gente está com o ego inflado, né? A gente aprende muito isso lá na madrinha Márcia. Quando a gente está com o ego muito grande, cara, o ego, a gente já falou isso aqui em um vídeo, né? Ele é um excelente servo e um péssimo senhor. A canção já diz isso. Então, quando a gente está na sociedade do ego, a gente está tentando agradar algo, uma persona nossa, algo em nós, com uma referência naquilo que a gente vê e quer de consumo no dia a dia. Mas a gente não está agradando ou exercendo um crescimento prioritário para o nosso espírito, para a nossa alma, que é a nossa evolução. Então, por exemplo, a gente lá no nosso treinamento do curso em Milagres, já conseguimos ver o quê? Já conseguiu ver que a gente vive num mundo de sonhos, né? E que com essa mesma visão de sonhos, é difícil você sair do mundo dos sonhos, que é a visão da Matrix, que é a visão do ego. Porque você não tem uma visão apurada. Então, quando a gente expande a consciência, e você fala das pessoas que caem, que precisam cair para poder levantar, é porque a própria alma dela está dizendo para ela assim, olha, na minha opinião, chegou um processo que a gente precisa dar um salto evolutivo.
E eu preciso entrar no comando da sua vida. Deus, né, o Espírito Santo, está pedindo para entrar, para tomar conta da sua vida. E aí ele vai falar, eu preciso regir por ti. Vem comigo. E aí você continua na superficialidade, arriscando sua própria carreira espiritual, arriscando sua própria jornada nesse plano. Aí, de repente, algo te acontece, alguma coisa aconteceu, saiu fora do fluxo, você exagerou naquela porcentagem egóica nossa, a gente exagera e cai. É ali, cara, naquele momento que você vai encontrar a verdade e a realidade. Porque naquele momento que você caiu, tudo que ficou à sua volta desmoronou. E só vai ficar de pé o que é real. Porque essa caída é o acordar desse sonho. Entendeu? Uhum. É o beliscar do sonho. Eu entendo que é essa caída hoje. Eu estou fazendo uma analogia, um compilado daquilo que a gente está estudando juntos. Que quando eu caio, quando eu não escolhi acordar e buscar meu conhecimento espiritual, ou seja, alimentar meu corpo, minha alma e meu espírito, né? Eu tenho que alimentar os meus processos mentais, emocionais, físicos e espirituais. Quando eu estou exagerando só de um lado, eu estou engordando um lado meu, esquecendo do outro, cara, eu vou descompensar no meu equilíbrio, na minha balança espiritual, minha balança emocional está descompensada. E aí quando eu caio, é o acordar. E é aí que eu tenho que ressignificar, porque se eu não tenho essa ideia de que eu caí e para precisar acordar do que eu estava fazendo na minha vida, eu posso dar fim da minha vida. Eu posso sofrer um acidente, porque cada vez mais eu quero um carro rápido, cada vez mais eu quero um carro mais para isso, mais para correr. Eu posso ter um acidente na minha vida. Ou cada vez mais eu estou consumindo algo que está me dando uma doença, que está destruindo meu corpo, ou minha mente. Então é necessário esse balanço para que eu tenha as referências. E agora você percebeu o quanto que importante é a gente ter uma base filosófica de vida religiosa ou qualquer base que te estenda ao conhecimento além de uma base científica, do mundo científico, porque vai fazer sentido para a tua vida, porque os porquês, as respostas vão fazer sentido. Concorda? Concordo totalmente. Acontece muitas vezes, Genaro, que você identifica ou na sua vida ou na vida das pessoas que estão à sua volta, porque eu considero as pessoas que estão à nossa volta uma nova forma de enxergar nós mesmos, né? Então, quando a gente enxerga ou algo positivo ou algo negativo em alguém, é uma oportunidade para a gente considerar aquilo dentro da gente, né? Então, quando a gente percebe esses momentos, né, a gente pode ficar muito tempo numa horizontalidade. A gente pode ficar muito tempo numa linha que inexiste qualquer tipo de evolução. Até que haja uma chamada de consciência. E essa chamada de consciência, muitas das vezes, infelizmente, acaba sendo momentos de intensa dor. Porque é aí que você percebe que você precisa fazer uma mudança. Esse é o acordar do sonho, né? Precisa produzir essa mudança porque agora doeu. E o que eu quero trazer de mensagem? Você não precisa esperar todo esse processo para que lá na frente doa tanto para que você mude. Você pode, através de uma fala de alguém, ou aprender com uma pessoa mais velha que já viveu isso, trazer esse aprendizado para que você nem precise passar por essa dor. A dor, ela pode ensinar muito, mas se você for sábio o suficiente, você pode evitar essas dores e ir somente pelo amor. E é o que a madrinha já ensinou pra gente, a Márcia. Ela falou que não precisa ser pela dor. Mas muitas vezes a gente opta por este caminho, porque a gente negligencia os sinais que nos é dado todos os dias. E mesmo você não optando pela dor, conhecer esse processo é necessário. Todos nós já fomos algozes. Todos nós já fomos as vítimas. Aí é um momento da escolha. Essa é a separação do joio e do trigo. Quem a gente quer continuar a ser? Algoz ou vítima? Não, nenhum. Não é verdade? Com certeza. A gente quer ser o caminho do meio, que é nem o algoz nem a vítima, mas a pessoa independente que tem o seu fluxo de trabalho natural, que consegue ajudar ao próximo ao mesmo tempo recebendo do próximo. Não é? Porque com certeza. É dando que se recebe, como a gente aprende. Então, a gente já teve esses dois lados. Uhum. O lado sombra, o nosso, e o nosso lado luz. Essa é a realidade que a gente vive aqui do sonho da Matrix. Então, quando a gente fala de fé, uma pessoa, um pai de família, uma pessoa que está buscando, que está construindo uma família, uma pessoa que não precisa nem estar construindo uma família, mas que quer viver de uma forma
tranquila e honesta, ela vai exercer a fé dela para buscar o que ela deseja. O que a gente precisa entender, Paulo? É que se os nossos desejos eles estão muito num nível denso da matéria, talvez esse não seja o melhor caminho, cara. Porque a gente consegue falar aqui da lei do segredo e falar que nem todo mundo quer BMW. Mas eu pergunto, é necessário uma BMW? Ou isso vai ser teu ego que quer essa BMW? Porque você pode andar de Viper, de BMW. Eu vi o próprio Sai Baba na Índia, quando ele ia desfilar, ele estava desfilando num Viper. Alguém cedeu aquele Viper. E tinha um monte de gente pobre olhando ele. Mas ele estava preocupado com o Viper que ele estava andando? Provavelmente não. Entende o que eu quero dizer? Não é o carro em si, mas o que aquilo representa para mim e para você em relação ao próximo. Faz sentido? Se eu tô dentro de mim exercendo o meu orgulho, o meu ego porque consegui aquilo, cara, eu não tô ressoando bem, né? Não é verdade? Com certeza. Faz todo sentido isso que você falou, Genaro, e isso também fornece uma base filosófica pra gente. Porque para você desenvolver a tua fé, você precisa refletir muito também. É claro que uma conversa como essa ajuda a clarear as coisas, mas existe a necessidade de todo ser humano ficar um pouco quieto e refletindo sobre si, sobre algo além. Porque o que acontece, né? Existem muitas pessoas, e a gente acaba conhecendo essas pessoas ao longo da vida e percebe isso, às vezes até em aspectos nossos, que a pessoa ela é ateu por algum motivo, ela, digamos que, não reconhece alguma divindade. Ela deixa na cabeça dela Deus que não nem existe. obriga isso. Bom. E aí o que acontece? Você vê isso, você vê esse processo sendo invertido através da doença. Chega a doença na família, chega alguma situação desafiadora, chega algum momento que extrapola todas as questões científicas ou todas as questões ortodoxas ou materialistas que essa pessoa tem conhecimento. E chega um momento que ela consegue se ajoelhar, olhar para cima e falar, me apresenta uma solução. E parece que assim, ó, vem de cima. Vem. E aí eu quero saber de onde que veio. Coloque no papel como que foi. Cara, eu acredito que para essas pessoas... Bom, veja, primeiro, vamos lá. Jesus, cara, nosso mestre, a fraternidade, todos os seres de luz, né? Deus Pai, Deus Mãe, que eu costumo sempre honrar masculino e feminino, não te pedem para você ter nenhum tipo de religião, nenhum tipo de fé. Eles te pedem para quê? Haja com o coração, haja com a tua natureza, haja com a tua serenidade. Não pratique o mal, não faça o mal. Então, se a pessoa é educada pela família, independente se ela não tem nenhuma religião, ela é educada a ser benevolente, ser amável, ser dócil, ela não vai passar por uma questão que eu digo assim, tão complicada, mas ela pode passar por algo que desperte ela, que é o caso que você falou agora. Eu acredito que isso acontece assim com algumas pessoas desse jeito, Paulo, porque realmente elas exercem uma fé nesse momento sem colocar os dogmas que nós aprendemos durante o caminho. Que vem desde lá antigamente, no Velho Testamento, aquele Deus que punia, aquele Deus que... Entendeu? Nossos pais vêm ensinando a gente isso, castigo, isso, aquele outro. Eu não estou dizendo que é certo ou errado, eu estou dizendo que muitas vezes, muitas questões que a gente veio aprendendo dos nossos ancestrais, que viviam em outras épocas também, a gente tem que levar em consideração que eles saíram de época de pós-guerra, que eles saíram de épocas tão violentas que eles passaram, mesmo assim, o melhor que eles podiam pra gente. Certo? Então não é julgar o que eles fizeram, mas entre esses dogmas que eles colocaram, algumas coisas foram necessárias para que fizessem, para validar para você o acontecimento de um milagre. Então, por exemplo, assim, se a gente for fazer uma engenharia reversa, Paulo, como é para você ter um milagre? Você lembra algum dia na tua vida que alguma coisa aconteceu? Ah, Genaro, eu lembro que eu estava assim, vestido assado, eu pulei 7 ondas no carnaval, eu vesti branco no ano novo, né, 7 ondas no ano novo, eu vesti branco, não fui... Ah, e daí aconteceu. Como seus pais pensavam, o que você fazia, como era a tua infância, vai significar tudo isso para você fazer essa simpatia. E essa simpatia dá certo. Mas eu mexi com o teu psíquico, com as tuas crenças, para saber qual simpatia ou qual metodologia que para você deu certo. Uma pessoa cética, uma pessoa que não tem, vamos supor, um currículo religioso para seguir, ó, que ela vai na igreja católica, ela tem que acender a vela X. Ela vai na igreja evangélica, ela vai participar da unção, ela tem que ser batizada, que ela não sofreu esses rituais. Quando ela ajoelha, cara, dessa forma, ela ajoelha com uma consciência de quem quer aprender. Eu acredito. Ela ajoelha com a consciência da criança. Tipo, eu já tentei de tudo.
me mostra. Se você existe, me mostra. Ela não ajoelha nem nessa questão de duvidando dele, se esse ser existe ou se essa energia existe. Ela ajoelha numa condição de que eu não sei, eu nunca aprendi. Então para ela vai acontecer assim, cara. Porque ela esvaziou o copo dela. Ela esvaziou o copo que estava cheio. Ela se colocou na posição de dizer, eu preciso saber algo mais que eu não estou sabendo. Então a gente pode dizer que a fé é reservada para os humildes. Totalmente. Porque, cara, eu posso te dar uma receita de bolo do que aconteceu comigo. Mas qual é o estado emocional que você vai ter que estar para que aquilo aconteça com você? Desse modo, o transcendental só pode ser interpretado por uma pessoa que se ajoelhou. Olha, o ajoelhar... Se ajoelhou é o sentido figurado. Sentido figurado, tá. Com 100%. Tá. Exatamente, a pessoa que exerceu sua humildade, né? Vinde a minhas criancinhas, né? Porque delas o reino dos céus. Porque, na verdade, elas não tinham a mente ainda dogmadas, né? Vamos dizer assim, pelo nosso sistema. Uhum. E quando você fala sobre isso, é muito importante, Nara, que eu concordo completamente. De modo algum, eu julgo, condeno ou faço qualquer tipo de comentário negativo para as pessoas que são céticas. Até porque elas estão naquele momento de vida deles. Agora, quando você entende, você vive, você sabe que existe algo além, você só quer fazer um convite para que essa pessoa perceba isso que existe além. Só que isso não pode ser uma coisa que seja forçada para as pessoas. Tem que ser um convite. Eu sei porque tem muitas coisas que eu falo para antigos amigos meus, que eu já falava 5, 6, 7, 8 anos atrás. Começaram a fazer efeito 5, 6, 7, 8 anos depois. Essas pessoas vindo me procurar, falando de coisas que eu falava lá atrás. Legal. Essa pessoa debochava ou de alguma coisa rechaçava aquilo que eu comentava, mas a sementinha eu coloquei. Então uma coisa que eu aprendi na vida, que serviu de aprendizado eu vou lá, crio um rapport, crio um ambiente de harmonia e sintonia para que essa pessoa me ouça, por mais que ela tenha, assim, dentro das crenças dela, total rechaço por aquilo que eu possa vir a falar. E só coloco a sementinha. E eu saio de perto. E eu deixo que a vida e os anos sirva de regador para aquela sementinha crescer. Em algum momento essa pessoa, ela pode, não porque eu quero que ela venha falar comigo, mas que ela busque espiritualidade também. Porque o que acontece, né, Genaro? A gente passa por algumas coisas na nossa vida, algumas pessoas levam muito mais tempo para perceber, outras pessoas levam menos tempo, até porque a gente, né, pode estar em infinitas encarnações, então existem espíritos que podem ser muito mais antigos e já sacam as coisas com mais rapidez, alguns um pouco mais jovens talvez demorem um pouco mais, então cada um está no seu momento. O fato é que quando você vê com tanta clareza algo que você já passou e você só quer ajudar aquela pessoa, tem que ter todo um manejo, tem que ter todo um jeito de você conseguir colocar aquilo só para ajudar aquela pessoa e sair de cena, para soltar também. Então assim, é algo que eu fui aprendendo durante a minha vida. Jamais conversar com uma pessoa querendo impor uma ideia ou algo, por mais que eu saiba que aquilo pode ser uma boa solução. Mas simplesmente eu vou lá e planto na cabeça dela. Em algum momento ela vai buscar espiritualidade, porque ela vai esbarrar com essas situações se não tiver espiritualidade. Porque por mais que a pessoa seja bondosa, generosa, amorosa, seja uma pessoa maravilhosa. E como você disse, não é obrigado que essa pessoa busque espiritualidade. Ela vai esbarrar em algum momento que vai ser o momento oportuno para ela enxergar a espiritualidade. Vai acontecer. Vai, Paulo. E assim, cara, eu olho para você quando você falou, eu aprendi com a vida ajudar uma pessoa quando ela precisasse realmente desse momento e saber como chegar, não impondo para ela. Cara, parabéns. Eu demorei para aprender isso na minha vida, cara, e olhe lá. Porque eu admiro, de verdade, não, sabe? De verdade mesmo. Porque o meu caminhar nessa área foi tudo que eu ia aprendendo, às vezes que eu achava que a pessoa estava errada, eu queria colocar para ela, não, cara, mas assim, e por mais que eu tinha razão, a fórmula eu não sabia aplicar qual era a fórmula melhor. Porque, na verdade, nesse momento eu estava aprendendo a mim mesmo, né? Tava ensinando a mim mesmo a aprender como falar com as pessoas. Então, é quase que dar um banho de conhecimento para mim e eu ter um estado bélico para falar com as pessoas, entende? Então, você imagina Deus hoje, né? Dando um potencial, um baita conhecimento e a gente bélico desse jeito. A gente explode o mundo com esse conhecimento, por mais bom e amoroso que ele seja. Então é isso que eu me via antigamente, entende? Eu via que era o meu jeito, era certo. Ainda hoje a gente coloca muito desse nosso jeito, né? Do nosso jeito que tem que ser do meu jeito. Ainda isso eu faço hoje.
Porém, tem coisas que a gente olha que realmente, cara, você vai olhar e vai falar, cara, deixa quebrar a cabeça. Não vamos buscar ajudar ninguém. E não é ser egoísta. Porque quando você está tranquilo numa posição de que você sabe que é seguro passar por aqui, uma pessoa que está desperta, que está buscando conhecimento, Paulo, ela vai pedir ajuda. E a gente está vivendo numa sociedade do ego em que, eu até falei já isso para você uma vez, que veio de um conhecimento que veio para mim nos processos da ayahuasca, que veio, desautorize o teu ego a dizer eu sei. Porque, cara, minha juventude toda alguém falava eu sei, lembra que a gente já comentou sobre eu sei? Cara, quando você desautoriza o ego a dizer eu sei, você vai pedir ajuda. Então, o jovem de hoje, ou a gente mesmo, ou as pessoas da nossa idade, ou até alguns mais velhos, tem dificuldade, cara, porque vinha de um sistema ao qual eles tinham que fazer realmente se virar e se impor, né? E eu também vim desse sistema. E, cara, eu admiro as pessoas como você que já tem esse discernimento de não necessitar fazer isso e só plantar e não querer provar que você está certo. Acredito que essa é a chave aqui, não é provar que você está certo. Então, quando a gente pega uma pessoa que é cética, como você falou, e que elas davam risada de você lá atrás, e que elas não sabiam, né, e de repente 5 anos depois, 8 anos depois, elas estão começando a buscar aquilo que você já buscou lá atrás, que você já falou para elas lá atrás, você plantou a semente e esperou. Você teve a paciência para esperar, você teve fé. Mesmo que você não sabia que você tinha fé, você teve fé. Eu sei que eu plantei. Ela vai germinar. A semente está plantada. Agora, quando que ela vai germinar? Quem sou eu para dizer? Quem sou eu para lá acelerar? Deixa ela plantada, sabe? Então, uma coisa, Genaro, é claro que na teoria é lindo aqui. Eu sou cheio de falhas também, tá? Isso aqui, quando a pessoa me dá abertura, é totalmente diferente. Porque daí eu já posso executar minha fala ali e falar muito mais das minhas experiências, comentar aquilo que eu passei e tudo mais, né? E claro que eu já cometi bastante falhas. E um aprendizado, que é esse daí que você reforçou, e eu quero trazer mais ainda, de uma forma ainda mais clara, é o seguinte. Inclusive eu aprendi isso lendo Dale Carnegie, né, como a fazer amigos e influenciar pessoas lá. Uhum. As pessoas estão muito mais interessadas nelas mesmas do que em nós. Então, quando a gente traz o nosso sistema de crenças espirituais mesmo, né, não crenças que a gente fala no coaching, né, crenças espirituais, e você traz o seu, existe um antagonismo muito grande, porque imagina, tudo isso que essa pessoa viveu e tudo isso que você viveu, daqui a pouco chega para conseguir encaixar aquilo no rolo. Então, qual que é a forma mais inteligente, pelo menos que eu enxergo hoje, de você conseguir trazer algum tipo de encaixe? É você entrar totalmente no mundo dessa pessoa. Que é o seguinte, crenças religiosas. A pessoa católica, entra no mundo dessa pessoa, se interessa genuinamente, como um curioso, como uma criança, como que é? E quais que são as figuras dos santos? E quais são as orações que você pratica? O que você entende disso? Porque a pessoa ela vai começar a se abrir de uma forma que ela nunca se abriu antes. Porque o que ocorre no mundo hoje, né, Genaro? E a gente faz isso, sabe? Eu faço isso. A gente não tem paciência, a gente quer imediatismo. A gente quer imediatismo de solução. Sendo que esse imediatismo de solução nem veio pra gente. A gente quer colocar esse imediatismo de solução na vida dessa outra pessoa. Então a gente percebe o quanto que a gente acaba sendo prepotente e despir dessa armadura da prepotência que abre portas para nós e para todos que estão à nossa volta, porque os outros são reflexos de nós mesmos. Se as coisas não estão mudando para ninguém à sua volta, porque também não está mudando para você, porque você está sendo prepotente. Então quando você abre a porta para você, você percebe as mudanças à sua volta acontecendo também. Porque o que está lá fora é um espelho do que está aqui dentro, em todos os sentidos. E uma forma interessante de fazer isso é isso. Você pegar e entrar dentro da mente dessa pessoa. Isso não é PNL, Genaro? Sim. Entrar dentro da mente dessa pessoa, entender o mapa de mundo dela, circundar por lá, aprender com ela e como um aprendiz naquele momento, por mais que você possa até saber muito mais que essa pessoa. E não por arrogância, mas porque você sabe que você estudou muito mais que aquela pessoa. Aquela pessoa tem um conhecimento básico ali. Só que quando você entra lá, você também começa a aprender algumas coisas do ponto de vista dela. Porque é um ponto de vista diferente, por mais que ela tenha estudado muito pouco. E aí você se interessa, essa pessoa ela começa a sentir uma professora, ela começa a se sentir importante, ela começa, de repente, soltar até algum dom de fala. Eu vejo isso acontecer muito, Genaro, já fiz bastante isso, é interessante. E aí essa pessoa se sente tão à vontade que você pega lá e solta a tua plantinha no meio. E você já experimentou isso aí? Pum, aquele negócio cai dentro da mente da pessoa. Já é o processo do rapport, né? O início do processo do rapport é esse, quando você quer uma pessoa. Então você chega muito mais fácil através de um elogio, através de uma abertura e ouvindo mais a pessoa. Esse é o processo do rapport. Isso é fato. O que eu estou vivenciando hoje, experimentando, é o processo do rapport, né, com fé, nesse sentido,
mas naturalmente eu realmente dentro de mim me interessar pela pessoa. O que acontecia antes era que eu exercia esse mecanismo, que ele funciona, porque a gente trabalha a parte mental da pessoa, os racionais, você consegue entender a dinâmica mental e cerebral da pessoa, se você consegue aprender, se você aprende análise corporal, você já aprende pela dinâmica, pelo comportamento dela, pelo traço de caráter dela e até mesmo pelos gestos que ela está fazendo, você aprende muito sobre aquela pessoa, mas você vai conseguir emitir para ela uma ressonância, uma frequência amorosa, uma frequência que liga os pontos de confiança. É isso que eu estou aprendendo hoje, Paulo. Eu, com as frequências vibracionais, com visualizações, com a reprogramação mental, a gente está indo além da parte científica. Por isso que eu falei para você agora, que você falou assim, a pessoa que você falou lá atrás, que você plantou a sementinha, beleza, você fez tudo isso. Mas ela está 5 anos depois. Agora, vamos entrar no universo dela realmente interessado por ela. E aplica para ela, dentro da linguagem dela, se ela é científica, você vai dizer para ela assim, posso te propor algo para você ver e fazer, ver se dá certo? Vem cá comigo. E você traz ela para o teu universo num convívio. Leva ela até a tua crença, a tua fé. Fala para ela, pô, vem uma vez só. Você convida. Você não obriga, você convida. Para ele provar se aquilo realmente faz diferença na vida dele. Aí você está criando uma sinergia com ela. Aí é um outro ponto, cara, que é o que eu acredito que estende a PNL com a fé, é você criar a frequência vibracional de que a pessoa se abriu para você colocar toda a tua informação dentro dela. Ou trocar a informação com ela, que seria o mais provável, é a troca de informações. Que daí chega nesse nível que você está falando, que é um nível que eu acredito que é o que eu estou aprendendo hoje, que desgasta a gente, aliás, que nem desgasta a gente, que preenche a gente. Inclusive, tem aquele o filme Profecia Celestina, ele mostra uma cena dessa, quando o cara vai dar em cima da menina e tal. Ele mostra aquela onda, aquela energia. Invadindo a energia. Invadindo a energia. É exatamente isso. Se você vai trabalhar uma PNL, cara, qualquer mestre de PNL que exista, que fale, ele vai conseguir papapá, só que ele tem limite. O hipnotizador tem limite. Ele vai olhar para você, você não se deixou hipnotizar, mas o do lado deixou. Porque o do lado era o foco dele, não você. Ele sabia que ele ia pegar alguém. Se você deixasse, beleza, tá dentro. Se hipnotizou. Mas o do lado não bloqueou a mente na hora que ele fez o comando com você. E aí ele percebeu que é o do lado. Então ele tem muito dessa pegada, o hipnotizador. E você hipnotiza uma pessoa, naturalmente, quando você troca a frequência com ela, vocês se envolvem naquela frequência e não é uma hipnose de domínio, de manipulação mais. É uma troca. Aí sim, cara, existe um respeito, existe uma coisa que acontece, um respeito de ser mais novo, mais velho, de ser parceiro, de ser companheiro, companheira. Cara, começa a mudar. A coisa muda de um jeito. E aí eu parei, cara, nesses estudos meus, tentar exercer esse poder sobre a pessoa e passei a começar a entrar com uma outra frequência, a buscar uma outra frequência, ressonância, primeiro para bater nela e para ela sentir quem eu sou. Quando ela sentia quem eu era, ela se desarmava. Quando ela percebia que eu era um cara que me ajoelhava na frente dela para fazer um gesto bonito, para ajudar ela a pegar alguma coisa, e não me importava, quem é esse? Que esse cara? O cara fez isso, o cara foi ali, me acudiu, o cara... E a gente aprende muito isso lá na madrinha. Entende? A pessoa olha e fala, cara, não acredito que o cara veio aqui me ajudar. Né? E isso acaba transformando. É como se você for para um reinado e olhar que o rei está servindo, que é o Cristo, né? Que é a consciência crística. Cara, você transcende a parte científica que a gente conhece sobre o processo mental. É isso, parceiro. Não tem. Hoje, para mim, fé é isso. É acreditar que realmente aquilo que eu constituí na minha mente, que eu sei que funciona. Mas, claro, tem um detalhe, tem um ponto muito importante. Existe uma metodologia que eu criei para mim, para que ela funcione, para que ela realmente execute. E eu precisei passar por isso sem ter uma vela, sem ter um livro, sem ter, entendeu? Eu precisei passar por isso dentro de mim para saber como executar o processo de fé. Imagina, você sabe manifestar? Cara, já manifestei tantas coisas, mas não sou um saibaba. É isso. Humildade para se enxergar, né, no seu nível de espiritualidade, né? Porque tem materializações, existem outro tipo de materializações, mas tudo é através da nossa fé. E
essa conversa acabou caminhando para uma direção de que o quanto a gente consegue levar, de alguma forma, a possibilidade de expansão de consciência para outras pessoas que podem estar bloqueadas. E isso é uma forma de fazer a evolução de todo o sistema que a gente convive, né? Porque imagina o seguinte, você tem lá seus dogmas, suas crenças, sua espiritualidade e tudo mais. Existem ambientes dos quais você consegue comunicar isso de uma forma tão aberta, linda e bonita, e todo mundo acolhe. Existem outros ambientes que você está vinculado porque fazem parte de amizades antigas, familiares, etc e tal, que você não tem essa mesma abertura. Então, é o convite de você, aqui eu ensino, aqui eu aprendo. Porque no lugar que você não consegue falar aquilo que você está vivenciando, então é talvez o convite para você escutar aquelas pessoas. E sabe, desarmar a prepotência realmente. Porque a gente pensa assim, não, mas todo esse caminho que ele está falando eu já trilhei 110 vezes de ponta cabeça em mandarim, japonês e espanhol. Não, mas você é outra pessoa, em outra caminhada, em outra fase de vida, que você pode aprender e você vai pegar informações com ela que você pode utilizar de outra maneira para a tua vida também. Então, isso que eu aprendi, Genaro, foi a paciência. Exclui o imediatismo da nossa vida, porque o imediatismo, até tira a espiritualidade, estuda só desenvolvimento humano. O imediatismo só sabota as pessoas, só complica a vida delas e atrasa todo o processo. Vai para a física quântica. Imediatismo, a molécula ela simplesmente para de agir, o átomo decai e existe a paralisação do decaimento do átomo. Então você não consegue mais materializar nem nada, porque você só fica esperando que aquilo aconteça impacientemente, naquele imediatismo de fazer as coisas acontecer, sendo que a espiritualidade ela cria tudo, qualquer coisa, infinito, desde que você tenha paciência, porque a espiritualidade tem muita paciência. Olha como que é lindo o nosso despertar, como que é um processo maravilhoso, cheio de descobertas, né? E cheio de... Então por que a gente quer pular daqui para cá e impor isso para as pessoas, né? Se a gente olhar para um lado científico que você falou, o universo não comete erros. Então quando você está no imediatismo, você está passivo de erros. Ele não comete erros. Simples. Entendeu? Ele vai parar. Porque ele não comete erros. É onde a gente bloqueia a ação de acontecer, né? Que você tá falando. Paralisa o decaimento atômico na visão da física quântica, né? As coisas não andam mais. Aquilo parece que até, além de atrasar, piora a situação, né? Que é a nossa chance de repensar aquilo que a gente quer. Por isso que tem o delay. E por isso que pode parar. Repensa o que você quer. Porque nessa frequência energética de imediatismo que você está, né? Ou que eu estou, no caso, né? Um exemplo, pode gerar uma bomba atômica. Exatamente, porque nem sempre aquilo que você deseja é o melhor para você e para as pessoas que estão à sua volta. Exato. Então, amadurece um pouco mais para você saber aquilo que você quer manifestar. E, cara, até chegar a essa lucidez mental, cara, para você e para mim, quanto que demora para cair uma ficha, muitas vezes, né? Quanto que demora pra gente até chegar a essa lucidez? O fato é que pode levar uma vida, 2 vidas, 3 vidas, 10 vidas. Ou você pode começar a despertar agora. Você pode pegar uma fala nossa, quem estiver assistindo, a partir de agora já começar a despertar, já começar a enxergar a vida de uma outra forma, né? E com mais paciência, sabe? Eu vejo isso que as pessoas estão precisando desenvolver. Eu estou precisando desenvolver, todos estão precisando. Paciência. A mudança vai chegar, vai devagarzinho. Porque eu enxergo a nossa caminhada humana, Genaro, da seguinte forma: a melhor oportunidade, claro que pode existir oportunidades melhores, mas eu estou considerando essa minha melhor, porque eu vou dar o meu melhor. A melhor oportunidade de desenvolver as virtudes e me assemelhar a um Cristo, até me cristificar e me cristificar toda a minha alma. A ponto de eu estou tão bem, mas tão bem, que eu posso fazer diferença para várias outras pessoas. Tem uma frase do Napoleon Hill, que eu li agora pouco antes da gente começar a gravar, que é a seguinte, está no livro Quem Pensa Enriquece. Fé é o elixir eterno, que dá poder, força e ação para o impulso mental ou impulso dos pensamentos, que tem lugar que está escrito diferente. E essa frase me acompanhou por muito tempo. E quando eu li essa frase, eu entendi a importância da fé para materializar qualquer coisa que eu queira na minha vida. E quando a gente fala, por exemplo, de uma pessoa cética, que não acredita em nada de espiritualidade e materializa as coisas na vida dela, por mais que ela não saiba, ela está tendo muita fé, porque ela está concretizando as coisas, ela acredita que vai chegar lá, ela acredita naquilo, ela é convicta daquele tipo de situação. Tirando tudo aquilo que eu já falei sobre um momento, ela vai esbarrar e ela vai ter que conhecer a espiritualidade, porque isso vai acontecer, é inevitável. Né? A da espiritualidade, ela está em tudo, ela está permeando o nosso caminho. Então a fé, para a gente ir para um caminho de conclusão aqui, de fechamento, é o que faz tudo se mover. Fé é o que faz tudo acontecer. Eu vejo as coisas que nem você comentou, tem alguns momentos que você teve uns milagres. Realmente, você
talvez tenha alguns momentos na sua vida, eu na minha, das outras pessoas, que você percebeu, nossa, isso foi um milagre, assim, você ficou surpreso com aquilo. Só que depois de estudar e começar a refletir bastante, eu comecei a entender que, na realidade, Genaro, eu estar aqui falando é um milagre. Você estar aí na minha frente é um milagre. Essa televisão está aqui é um milagre. O ar que a gente respira é um milagre. Tudo é um milagre. Porque imagina tudo acontecendo em uníssono, numa perfeita e maravilhosa harmonia. Por mais que o nosso ego às vezes acha que aquilo está em desarmonia, aquilo não era para acontecer daquele jeito, tudo mais, aquilo está acontecendo perfeitamente para você. E no momento que você se abre, no momento que você busca a espiritualidade, através do caminho que for, e você vai ficando mais aberto e expandindo sua consciência, você percebe que o amor é o único caminho que evolui, o amor é o único caminho que te leva além, o único caminho que vai te levar lá na frente, vai te colocar mais próximo de Deus a cada momento, a cada dia que passar e tudo mais. A dor, ela te ensina bastante. Ter passado pela dor como homem, eu vejo até, às vezes, como necessário, sabe? Eu ainda tô nessa visão, assim, para conseguir amadurecer e tudo mais. Mas eu entendo hoje que se você quiser chegar num patamar superior de espiritualidade, num patamar superior de transcendentalismo, né, um nível cósmico superior a ponto de você... Porque eu vejo a nossa percepção, ela é muito limitada, né? Às vezes a sua percepção, ela alcança só a tua rua. Ou às vezes a sua percepção alcança só o teu bairro. Porque você está ainda, né, desenvolvendo. E você vai colocando aquela abstração em cima das coisas para você conseguir perceber as coisas como um todo. Só que se você continuar evoluindo pelo amor, eu vejo a tua percepção, porque na expansão de consciência já me veio algumas vezes assim, ela passando a galáxia, assim, sabe? E você já conseguindo aos poucos e organizando coisas maiores. Que nem Jesus Cristo é. Porque Jesus Cristo, pelo que eu estou entendendo, Genaro, eu não tenho tanta teoria para passar isso de uma forma tão precisa. Eu vejo ele como um grande governador, sabe? E ele organizando tudo através da fé dele, através daquela consciência crística. E ele como se estivesse empilhando vários pratos, assim, sabe? Segurando vários pratos, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, só que não é pesado. E a gente, na nossa vida, às vezes a gente tá fazendo um monte de coisa e tudo mais, e a gente, nossa, tá muito difícil, não tô dando conta, isso aqui eu preciso de alguma coisa, reclamando e não sei o que, se vitimizando. Dá uma respirada dentro de você. Pega uma referência superior, pode ser Jesus Cristo, quem for você considerar que é superior, que tá acima, que já é mais, né, treinado mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, e veja o tanto de coisas que ele tá fazendo. Aí você vai falar, olha, será que tá pesado para ele? Eu te afirmo, não tá nem um pouco pesado. Ele tá fazendo com uma leveza, com amor incalculável. E é isso que a gente pode trazer para nossa vida, sabe? Cuidar dos nossos afazeres do dia a dia, das nossas questões profissionais, pessoais, etc e tal, todas as demandas, dar conta de tudo isso e ainda olhar para tudo isso com leveza. Fazer uma coisa aqui, fazer uma coisa ali. E é aí que eu matei a charada do maestro. Que você já estava me perguntando tudo mais. Quando me viu o maestro, e dessa vez me viu bem claro, o óculos ele tem que ficar na metade do olho aqui, porque na metade do olho tem uma linha que forma através dessa parte do óculos aqui, que é a linha que eu vejo todos os músicos ali embaixo. E assim eu consigo ver se eles estão todos alinhados. Se tiver algum desalinhado, eu já capto aqui. E a mão, ela fica de uma maneira alta e apontada para as pessoas para que seja inequívoco aquela comunicação que eu tenho que passar para que eles toquem aquele instrumento. E quando eu faço isso, não é nem um pouco pesado. Por mais que o maestro esteja cuidando de vários músicos lá embaixo. Não é nem um pouco pesado, é leve. E tem uma palavra que você colocou da última vez que eu gostei muito. Tem ritmo. E quando a nossa vida tem ritmo e tem harmonia, você cuida de muito mais coisas porque você imaginava que poderia cuidar. Você assume muito mais responsabilidades que um dia você pensou em assumir e não é pesado. Legal. E de fato não é para ser pesado, mas é para ser respeitado, né? Porque muitas vezes a gente, mesmo não sendo pesado, a gente desrespeita, e muitas vezes sendo pesado a gente não consegue, a gente é desengonçado para carregar. Então o que eu entendi? Tem coisas que eu não preciso pôr a minha mão mais, ou não coloco a minha mão, porque não significa que eu dou conta, significa que eu encontrei o meu limite ali, para aquele aspecto, para aquela situação. Num contexto de uma pessoa cética, que a gente fala que Deus não obriga ela a ter uma religião, espiritualidade, espiritualizar-se, não significa ter religião. Significa você ter um respeito por tudo, e se você quiser conhecer, provar daquela fé, daquela forma de exercer um certo reconhecimento por Jesus, por Buda, por Krishna, por quem você escolher, está livre para que você possa escolher.
E aí você vai exercer. Então, a pessoa que é, vamos dizer, cética, ela tá vivendo uma experiência divina em ser daquele jeito. Porque isso corrobora com o que você falou agora. Tá tudo na perfeição do Cristo. Não importa se ela é cética. Se a gente também acredita em vidas passadas, eu, né, particularmente acredito, vai saber se essa pessoa já não foi um devoto da igreja, um papa, alguém que viveu uma vida inteira na castidade, na santidade e hoje quer estar liberto desse dogma e provar o outro lado. Mas sem maldades. Porque ela conhece o quê? As leis da vida. Ela conhece dor, ela conhece sofrimento, ela conhece amor, ela conhece paz, alegria. E ela está optando. Eu vivo assim, tá bom, tá em paz, estou em paz. Então isso não significa que ela não é um ser divino ou que ela não está no seu processo evoluído da divindade. E pode ser ainda que ela venha fazer a passagem desse mundo e passe direto ainda para a quinta dimensão. E a gente que acredita que tem uma espiritualidade avançada nem chega perto. Porque ela viveu a vida para ela numa paz. Ela viveu para ela realmente na paz merecida e na cumplicidade que ela tinha do que ela acreditava que era força do amor, do que era bom. Esse é o resultado. Agora, se você encontra essa pessoa cética e você vê que ela tem uma série de problemas na vida, pele, doenças e tudo mais, ou questões, e ela continua assim, aí sim, a gente olha, tenta trazer para aquele processo, já que caiu para nós, caiu alguma situação. Normalmente ela vem, às vezes, no sentido não pedindo ajuda, mas às vezes buscando um conhecimento, né, uma ajuda. Aí sim a gente vai lá e faz aquele plantar da sementinha. Uhum. Até então, cara, não. É isso que eu estou aprendendo hoje, entende? Quando você olha uma pessoa hoje no semáforo, pedindo comida, pedindo ajuda, com a cartazinha de fome, cara, essa pessoa sabe psicologia melhor do que você se você cair nessa dela. Ah, peraí. Agora a gente vai ser apedrejado porque a gente não vai ajudar a pessoa no semáforo? Olhe para ela. Ela tem braço bom, perna boa, só que tá cômodo pedir. E ela está apelando por um contexto social de uma culpa sua. Então, se uma pessoa, seja ela qual for, cara, você sentir que ela está apelando por uma culpa sua de querer dar o conhecimento, de passar o conhecimento, uma necessidade sua, já não é uma ajuda mútua. Já não é uma ajuda mútua. Tá entendendo? Já não é algo compartilhado. Porque surgiu na minha necessidade. Bateu na minha. Os grandes mestres não tinham necessidades. Eles só serviam. É isso, cara. Para fechar, então. Uau! Gostei muito. Muitas vezes a gente tem tanto para ensinar que você pode passar isso com uma simples palavra ou um simples olhar. Tem muitos momentos assim da expansão da consciência que você poderia ficar 3 horas falando uma coisa para mim, mas um olhar teu já me explica tudo ali, e aquilo que eu preciso para aquele momento. Se você quer ter alguém interessado, sempre deixe um gostinho de quero mais. Simples assim. Sempre deu um gostinho de quero mais. O maior erro que a gente coloca num anúncio de publicidade é quando você coloca tudo que você faz. Uhum. Não. Sempre tem que deixar que o telefone toque. Cara, é muito top. Fechou? Fechou. Continuamos o próximo assim? Continuamos o próximo assim. Beleza. Um abraço, obrigado a todos e até o próximo.